Eu sei que muitas pessoas poderão achar esse vídeo tão absurdo que talvez nem assistam até o final, mas esse também é um assunto que precisa ser falado. Aliás, sempre quando se fala em dinheiro, parece que os ânimos se exaltam, as pessoas ficam fora de si, mas é um assunto do qual nós não podemos fugir. E eu já quero começar com uma pergunta, que talvez essa pergunta faça você desistir desse vídeo logo de cara ou ter curiosidade para assisti-lo até o final, que é o que eu desejo e certamente que Deus deseja também para o seu coração. Você sabia que nada do que você tem é realmente seu? Ah, mas isso aqui está registrado no meu nome, eu sou dono, eu sou proprietário, está aqui, está tudo registrado, não sei o que, isso aqui. Eu sei, mas mesmo aquilo que está registrado no seu nome, seja uma casa, um carro, um barco, um avião, um título, uma, uma ação na bolsa de valores, enfim, tudo que está registrado no seu nome, seja lá o que for, ou mesmo aquilo que não está registrado, mas você tem, assim, porque deram para você, doaram, enfim, tudo, absolutamente tudo o que está à sua volta, seja seu, humanamente falando ou não, na verdade foi emprestado por Deus para que você tomasse conta. Ou seja, até mesmo essa natureza, as árvores que estão à minha volta, tudo, minha própria vida, nada é realmente seu, nem mesmo sua própria vida. Tudo foi emprestado por Deus para que você tomasse conta dela. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou Adão e Eva com a incumbência de multiplicar-se e cuidar da terra, sujeitando a terra, dominando a terra. É claro que nos últimos séculos, nos últimos milênios, o ser humano tem feito isso da maneira errada, destruindo a natureza, usando a natureza em seu próprio benefício e para satisfazer seus interesses egoístas, seus interesses mesquinhos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Como você deve usar devidamente o seu dinheiro, suas posses, aquilo que Deus confiou a você. Porque, como eu disse no começo desse vídeo, nada do que existe nesse mundo é realmente seu. Por mais que esteja registrado no seu nome, por mais que você tenha recebido de herança, nada neste mundo é realmente seu. Deus emprestou para você tomar conta enquanto você viver nesse mundo. E se você tem que viver nesse mundo sabendo que você é um peregrino nesse mundo, você está aqui de passagem, a sua vida não se resume apenas a este mundo. Você foi criado por Deus para ser eterno, para viver eternamente, seja na presença dele, caso você crê em Jesus Cristo e se renda aos pés dele, ou fora da presença dele, caso você não tenha essa decisão por Cristo, caso você não seja fiel a Deus, você viverá a eternidade longe de Deus, e com certeza você não gostará de saber o que espera por você na eternidade sem afastar de Deus. Mas eu quero falar sobre a maneira correta de você usar aquilo que Deus confiou a você. Mordomia cristã. Isso o que é mordomia cristã? Não é você trabalhar como mordomo para alguém, né, um governante no caso das mulheres, mas você usufruir bem, você administrar bem aquilo que Deus confiou a você. Seja bens materiais, imateriais, seja o seu próprio nome, sua reputação, ou mesmo pessoas que Deus coloca no seu caminho para você zerar por elas, para você cuidar delas, guardá-las, enfim. É claro que no caso das pessoas, todas as pessoas, se você for fiel a Deus, for fiel a Jesus, seguidor de Jesus Cristo, e você viverá eternamente com Ele, juntamente com outras pessoas que também foram fiéis a Deus, a Jesus Cristo, inclusive entes queridos seus que também tenham tomado a mesma decisão que você. Mas com relação a posses, propriedades, principalmente o dinheiro, o uso que você faz de tudo isso, principalmente do dinheiro, determina qual será a sua vida a partir de agora, qual será o seu destino, digamos assim, falando em termos humanos. Porque a maneira como você é apegado a este mundo definirá qual será o seu futuro, como você gozará a eternidade. Porque se você for apegado demais a este mundo e rejeitar a Deus, obviamente que você viverá longe da presença de Deus. Se ao contrário acontecer, se você for apegado a Deus sem estar tão apegado aos bens materiais, sem estar tão apegado à sua vida aqui na terra, você terá garantido a morada celestial lá no céu. Então, eu quero falar resumidamente sobre isso. Primeiro falando um salmo, Salmo 24, versículos 1 a 4, que uma das provas de que
Nada neste mundo é realmente nosso. Tudo foi criado por Deus e Deus confiou a nós para administrá-los da melhor maneira possível. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Aqui, o Salmo 24, versículos 1 a 4, diz que tudo está à nossa volta, foi criado por Deus, e mesmo aquilo que o ser humano alterou, aquilo que foi alterado pelo ser humano, Deus permitiu que alterasse para fazer coisas boas, com fins proveitosos. E se eu destruo a natureza e construo algo gigantesco, algo faraônico, por exemplo, muitas vezes é para nosso próprio egoísmo, para nós preservarmos nosso nome, para nós que nós temos o legado sobre a terra. Não adianta. Se nós morrermos e o que nós deixarmos for mal administrado para aqueles que vierem depois de nós, não adianta nada. Nós estamos nesse mundo apenas de passagem, e tudo que nós deixarmos nesse mundo será consumido pela traça, pela ferrugem, pelo vento, pela chuva, pelo sol, enfim, será destruído. E o que sobrar será queimado pelo fogo quando Jesus voltar, porque todo esse mundo como nós conhecemos hoje será destruído. E Deus será transformado num novo céu e nova terra, como consta lá em Apocalipse 21. E falando um pouco mais sobre a necessidade de nós nos desapegarmos das coisas desse mundo, nós temos certeza de que nós somos peregrinos desse mundo, somos só forasteiros, estamos aqui só de passagem. E tudo que está à nossa volta, mesmo aquilo que nós consideramos nosso, por estar nosso nome, enfim, registrado, seja lá o que for, Deus confiou a nós temporariamente para o período que estivéssemos nesse mundo. Porque quando nós morrermos, não precisa nada disso terá valor. Porque quando estivermos diante de Deus, se nós formos fiéis a Cristo, tivermos nossa vida nas mãos dele, nós viveremos algo muito, infinitamente melhor na eternidade celestial. Continuando aqui, vejamos o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 16, 11 a 13. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se há de chegar a um ou desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, as riquezas. Mamon era o Deus das riquezas entre os pagãos. Então, por exemplo, você trabalha num lugar onde você sabe que fazem coisa errada, tal, mesmo assim você faz o seu trabalho honestamente, tal. E se mesmo o dinheiro que você recebe, tendo origem ilícita ou não, se mesmo recebendo esse dinheiro honestamente, embora a origem não seja lá essas coisas, se mesmo recebendo esse dinheiro, você o usa da maneira inadequada, você não usa para honra e glória de Deus, você não usa para fazer algo de acordo com a vontade de Deus, como é que você pode receber algo que tem muito mais valor de Deus, que é a vida eterna, que reinar na eternidade ao lado de Cristo? Então, temos que tomar muito cuidado com o nosso apego aos bens materiais, especialmente ao dinheiro. E a maneira como já disse, a maneira como nós usamos aquilo que Deus nos confia pode determinar aquilo que a vida que nós teremos aqui para frente, principalmente depois, na eternidade. Vejamos o que diz também Tiago, capítulo 4, primeiros versículos 2 a 4, depois 3 a 17. O capítulo todo não dá para colocar aqui, mas esses dois textos são muito importantes para nós contextualizarmos tudo o que eu estou dizendo. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E mais para frente, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, não o faz, comete pecado. Outra coisa, devemos viver para a glória de Deus, não para a nossa própria glória.
toda a glória, poder, conquista, fama, sucesso, dinheiro, tudo que nós conseguimos nesse mundo, títulos, honras, troféus, medalhas, enfim, tudo, absolutamente tudo, é apenas passagem. Diante de Deus, não é nada. É importante termos reconhecimento, mas apenas para que nós, por meio disso, seja um meio de alcançarmos a vontade, algo que Deus está preparando para nós, e não um fim em si mesmo. Quando nós tornamos glórias terrenas como um fim em si mesmos, nós estamos vivendo contrariamente à vontade de Deus, porque estamos dando a glória a nós mesmos ou a outras pessoas em vez de darmos glória a Deus. Isso é uma afronta a Deus, isso é uma ingratidão a Deus, porque nós estamos rejeitando, estamos dando as costas para Deus, nós não estamos dando o devido valor que deveríamos dar a Deus. Nós estamos rejeitando a graça, aquilo que Deus está nos dando, a partir do momento que nós colocamos isso uma importância maior do que deveríamos dar. Ou seja, Deus nos dá as coisas que estão ao nosso redor, Deus permite que tenhamos bênçãos, que tenhamos bens, ainda que isso custe nosso suor, nosso trabalho, enfim, mas é porque Deus nos dá saúde. Mas eu conquistei isso com o meu trabalho, com o meu suor, não sei o quê, mas o seu trabalho, você deve dar graças a Deus que está trabalhando. Muitas pessoas são desempregadas. Você tem saúde, você está vivo. Você abriu os olhos de manhã, você teve o que comer, você tem uma casa onde morar, você... E mesmo aqueles que não têm nada disso, você está vivo. O simples fato de você estar vivo deve ser motivo de da graça a Deus. E quando nós colocamos coisas, ou mesmo pessoas, ou principalmente dinheiro, acima de Deus, nós estamos sendo ingratos. É uma ingratidão nossa com relação a Deus. Aquilo que Deus nos dá. A própria natureza. Quando nós valorizamos a natureza acima de Deus, nós estamos sendo ingratos também, porque devemos glorificar o Criador e não a criação. Devemos usufruir da criação, sim, mas não colocá-la acima de Deus. Continuando, Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 11 e 12, diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, quando nós damos o devido valor àquilo que Deus nos dá, nós estamos glorificando a Deus, porque nós estamos colocando Deus acima de tudo que está ao nosso redor, porque sabemos que somos apenas... Deus apenas nos confiou como administradores, como mordomos daquilo que Deus permite que nós tenhamos. E se colocamos tudo isso acima de Deus, nós estamos transformando isso em Deus na nossa vida. Estamos sendo idólatras de uma certa forma. E quando nós temos a consciência de que nós somos, nossa residência aqui é temporária, não só esse mundo, mas nosso próprio corpo, quando não temos consciência de tudo aqui é temporário, nós estamos pensando nas coisas do alto, naquilo que Deus está levando para nós, e aquilo que Deus está ao nosso redor, devemos usar sim, da melhor maneira possível, mas somente para a honra e glória de Deus, para fazer a vontade de Deus, para que nós, em tudo que nós fizermos, seja em nossa vida profissional, nossa vida estudantil, nossa vida familiar, nós façamos tudo para testemunhar o Evangelho, para fazermos tudo de acordo com a vontade de Deus, testemunharmos as obras de Deus, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, nas vidas das outras pessoas, para nosso próprio benefício, porque Deus não permite que haja, mesmo quando haja coisas ruins em nossas vidas, é para que Deus nos faça perceber que neste mundo jamais alcançaremos a felicidade baseada apenas neste mundo, mas quando nós baseamos nossa vida em Cristo, em Deus, aí sim encontraremos a verdadeira felicidade, porque nós estamos pensando lá na frente, na eternidade celestial, e não nas coisas desse mundo, porque quando nós pensamos somente aqui na nossa vida nesse mundo, nós somos os mais felizes de todos os homens, como diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E com relação ao assunto ao dízimo, que eu citei no título desse vídeo, o que é o dízimo? É quando reservamos para Deus, para a obra de Deus, parte daquilo que nós ganhamos. A Bíblia fala em 10%, mas podemos dar muito mais, claro. 10% é apenas um valor assim simbólico, indicando que uma parte daquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos consagrar a Deus e dedicar a sua obra. Não só ao trabalho da igreja, assim, enquanto instituição, mas principalmente ao trabalho social, ao trabalho de atender as pessoas mais necessitadas, repartir com o necessitado, pão com faminto, roupa com quem não tem roupa e tal.
Mas aí muitas pessoas são contra o dízimo porque acham que nós estamos dando dinheiro para o pastor, que o pastor está ficando rico às nossas custas, estamos explorando e tal. Mas a maneira como o pastor, ou seja lá qual for o líder da sua igreja, a maneira como ele usa o dinheiro é entre ele e Deus. A pessoa, o pastor, o líder, seja lá qual o líder que for, deverá dar conta disso a Deus. Agora, você como membro de uma igreja cristã, você como cristão, de uma certa forma, você tem o dever de reservar pelo menos uma parte daquilo que você recebe para Deus como um sinal de gratidão, que você está sendo grato a Deus pelo que Deus está dando para você. Então, sobre o dízimo, o Antigo Testamento diz o seguinte, é o texto famoso de Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-te. Eu acredito que um dos símbolos disso no Novo Testamento são os milagres, na verdade, dois, né? Os milagres da multiplicação de pães e peixes. Porque aquilo que nós temos, devemos repartir com aqueles que estão à nossa volta, e com certeza Deus, pela nossa fé, de que Deus pode nos prover de tudo o que nós precisamos, Deus pode multiplicar de tal maneira que até sobrará. E devemos cuidar daquilo que sobra para que não se perca. Mas muitas pessoas podem falar, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem nada disso, é coisa da época da lei, época da graça, não fala. Claro que fala. É claro que a Bíblia no Novo Testamento, a Bíblia não cita diretamente assim, você tem que dar o dízimo e pronto, mas a Bíblia fala sobre contribuições aos líderes, contribuições aos pobres da Judéia, os macedônios contribuíam com seus bens, com Paulo e com outros evangelistas da época, de Atos dos Apóstolos, ou seja, as pessoas que trabalhavam para a obra de Deus recebiam pelo que faziam, mas usavam bem o dinheiro que recebiam, claro. Usavam para o reino de Deus. E é claro que precisavam sobreviver, assim como hoje muitos precisam, pastores têm que sobreviver com aquilo que recebem da igreja, cantores evangélicos que vivem do seu ministério, cantores gospel, profissionais, eles vivem desse ministério, então eles precisam do suficiente para sobreviver, para manter esse ministério. Agora, a maneira como eles cuidam desses dinheiros é entre eles e Deus. E se eles estão usando da maneira errada, eles têm que dar conta disso a Deus. Mas você, como membro de uma igreja, tem o dever de dar pelo menos o dízimo, ou pelo menos o valor que você pode dar, caso você esteja passando necessidade, esteja desempregado, você dá para a obra de Deus como sinal de gratidão, de que você é consciente de que é apenas administrador tudo aquilo que Deus lhe dá, e em retribuição, como forma de gratidão, você dá parte daquilo que você recebe a Deus, a obra de Deus, a igreja, no caso. E o que Jesus fala a respeito do dízimo? Vejamos aqui o texto de Lucas, tem o de Marcos também, mas citei o de Lucas aqui, referente à oferta da viúva pobre. E olhando ele, no caso Jesus, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse, em verdade vos digo que lançou mais do que todos, no caso essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, de sua pobreza, deitou tudo o sustento que tinha. Ou seja, no caso dessa viúva, ela não tinha nada, só tinha 2 moedinhas, um quadrante, segundo o grego lá na época, que era a menor moeda, menor valor de moeda romana, uma coisa assim. Mas ela, mesmo assim, ela deu. Então que tenhamos esse espírito de gratidão a Deus, reservando parte daquilo, usando bem tudo aquilo que nós recebemos e deixando uma parte daquilo que recebemos para a obra de Deus, como um sinal de gratidão. E eu gostaria de encerrar esse vídeo citando um texto bíblico que eu já citei em outros vídeos, mas faço questão de citar agora para que você tenha consciência de que você deve usar o dinheiro, não só o dinheiro, mas tudo que você recebe, até mesmo seus talentos, da maneira correta. Porque se você usar da maneira errada, isso virá para sua própria ruína, para sua própria perdição. Vejamos aqui o que diz Paulo a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6,
Versículo 6 da 11, com isso eu encerro este vídeo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas que querem ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, mulher também, contextualizando hoje, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Desculpe se você se assustou com alguma coisa que eu disse. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente tudo que fizer. E não se esqueça de que você é um peregrino nesse mundo. Você deve viver para a glória de Deus, não, como se não pertencesse a esse mundo, como de fato não pertence. Se você entregou sua vida a Cristo, você não pertence a esse mundo. Você pertence a Deus. E sua vida está agora direcionada pelo Espírito Santo, orientando você, ajudando você em seu processo de santificação, de consagração, visando a eternidade celestial. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, são seus favoritos e comente aqui, o que é muito importante também, que nós possamos compartilhar opiniões, compartilhar experiências. Então, que Deus abençoe e até depois, se quiser.